música e vídeo, montagem fragmentada e acelerada, com planos curtos, misturados, narrativa não linear, riqueza de referências culturais e forte carga emocional nas imagens. Mais que divulgar músicas e bandas, o videoclipe influenciou outras manifestações audiovisuais, como a produção de TV e o cinema. Essa edição do Contraplano apresenta clipes da banda Bem-vindo José Antônio e do cantor Tuia, que estão no estúdio da TV Câmara para conversar com a gente sobre o tema. Bom, bem-vindos, membros da banda, bem-vindos, José Antônio. Muito obrigado, valeu. Muito bom receber vocês aqui para passar um pouco da... A gente vai passar um clipe de vocês aqui hoje, vamos discutir um pouco sobre videoclipe. O programa Contraplano, nessa nova temporada, ele abre espaço também para outras manifestações que não só o audiovisual. Então, primeiramente, eu queria apresentar a vocês, que é o Robson, né, o Júlio e o Marcelo Lira. Marcelo Lira, isso mesmo, né, Marcelo? Você é o diretor do Macaco Mata Macaco. Exatamente. Quanto tempo vocês levaram para produzir esse videoclipe? Cerca de 20 dias discutindo possibilidades de criação, até a gente chegar numa ideia que foi toda produzida e que caiu inteira na sexta-feira anterior à gravação do clipe. Então ele foi reinventado todo numa manhã de sábado para ser gravado na tarde do sábado e virou o que virou. Vocês fizeram um roteiro ou a coisa foi mais chegar lá, ligar a câmera e a partir de uma ideia? Nós fizemos o roteiro, na verdade a música foi amplamente estudada do ponto de vista conceitual e foi gerada uma série de indicações de como seria a captação dessas imagens. A questão é que isso teria que se adequar a uma determinada locação. Foi essa locação que foi alterada e que gerou uma alteração no impacto visual do vídeo como um todo, na estética. Exatamente isso. A gente desenvolveu uma proposta estética para o clipe, que se adequou perfeitamente à locação. Na verdade, é parte da mágica do processo audiovisual, né? Se você está ali, fez o dever de casa, está atento, sabe o que quer extrair da imagem, uma boa banda, uma boa música e uma boa locação já geram um clipe excepcional. Qual é a relação da banda com a imagem? Bom, começar pela escolha da capa do CD. Né? Foi bastante discutida a questão da imagem, do que seria apresentado na capa do CD, por exemplo. Nos shows a gente sempre trabalhou essa questão da imagem, tanto na performance da banda, então, assim, quanto as parcerias também. Como no início a gente tinha parceria com uma dançarina daqui de Jacareí mesmo, a Gabriela Bagatini, então, que fez algumas performances ao vivo com a gente. Então sempre a gente teve essa vocação, essa questão do impacto visual, e que veio ser coroado com a produção do videoclipe Macaco Mata Macaco, pela Lira Filmes. Vocês estão há quanto tempo na estrada? Esse é o primeiro videoclipe que vocês produzem? Vocês já chegaram a ensaiar alguma outra? Você falou que tinha uma dançarina, participava dos shows. Alguma outra, sei lá, instalação audiovisual nos shows? Então, referente à estrada, a banda tem um bom tempo de estrada. Nós estamos juntos há 12 anos e esse CD Macaco Mata Macaco comemora seus 10 anos de lançamento. Então, para fazer essa comemoração, nós fizemos umas edições nele, uma remasterização, um estúdio muito conceituado, que trouxe uma atualidade maior para o som, que era um som de 10, 12 anos atrás. E com isso a gente fez o clipe para promover essa nova edição, esse relançamento do CD. Então existe um tempo, mas esse material é fresquinho. Tem cerca de um ano, né? E foi o primeiro videoclipe também. Primeiro videoclipe, como eu coloquei antes, a gente tinha essa parceria, né, com a Gabriela, que é professora de dança. Então, assim, nas nossas primeiras apresentações, tal, assim, cada um seguiu um caminho, mas a gente sempre teve essa parceria, como você colocou no início, a gente sempre teve essa ligação com a questão da imagem, né? Como eu falei, da capa, surgiu num show que a gente fez, e um artista plástico, aí que vem as parcerias com a questão da imagem, um artista plástico num show fez uma tela que é o Che Guevara, com a cara de macaco. E quando ele deu a tela, que ele fazia a tela e dava de presente pra gente. Aí quando a gente, depois do show, tal, assim, no dia seguinte, que a gente viu a tela, tal, assim, eu falei, caramba, cara, é a capa do CD. Então, assim, E aí é bem icônico, você tá a figura do Che, que é essa super clássica, essa imagem, é um ícone. Sim. E o Planeta dos Macacos, que é uma produção aí cinematográfica. Veio a combinar com a proposta da banda, com a letra da música, pra gente foi uma combinação perfeita. Porque era uma imagem era popularmente divulgada, a imagem do Che.
E a música Macaco Mata Macaco retrata isso, retrata o desrespeito homem a homem, o dia a dia. Então, tá lá, o cara usa a camisetinha do Che para pagar de guerrilheiro, socialista, e tem um monte de ações contrárias. Então era justamente para fazer as pessoas pensarem que a gente juntou uma imagem na outra. E isso também facilitou bastante o trabalho de criação audiovisual. Ter uma banda aqui na própria musicalidade e na performance também, porque uma das coisas que eu, assim que recebi o convite para fazer esse videoclipe, de cara já imaginei, por já ter assistido os shows da banda, é que seria relativamente simples, porque a própria performance da banda já é uma intervenção artística. Por isso até quis me basear nisso, foi uma das coisas que eu argumentei para eles. Vamos trabalhar com a simplicidade, o mínimo de elementos para enfatizar esses elementos que já são bacanas. A performance da banda, a musicalidade da banda, os estímulos que essa musicalidade puxa já são fortíssimos, então vamos enfatizar isso. São vocês tocando e as câmeras captando várias vezes essa performance e depois a gente vai desenvolver essa linguagem toda na edição. A gente até inicialmente, quando a gente numa reunião, então, assim, a gente até colocou, a gente tem um roteiro, com uma história e tal, assim, mas o Marcelo fez questão de ratificar, falando, meu, vocês são, né, no palco, né, não tem culpa pra ninguém, assim, então vamos aproveitar isso, ser simples e objetivo. E o resultado, a gente ficou meio, mas acabou que, né, eu já tive uma experiência com outro videoclipe e tal, assim, o restante da banda ficou meio apreensivo, será que vai dar certo e tal, mas eu já tive uma experiência com o Marcelo em outra produção, e eu falei, não, confia no cara que... Isso é engraçado, porque eu me lembro de determinados detalhes técnicos, porque a fábrica era uma estrutura imensa, super perigosa de se andar, porque é uma fábrica abandonada, com um monte de coisa quebrada, a gente subia, às vezes, pavimentos altíssimos para gravar, às vezes não dava para levar o equipamento que fazia o sync do playback, porque a música não é gravada ali, eles estão cantando em cima de um playback. E os pontos onde não dava para gravar no playback, eu falei para eles, ó, canta mais ou menos aí no tempo, ó, tenta lembrar como é que é o tempo. Eles saíam de lá achando que não tinha dado nada certo. Eles foram embora achando que não tinha funcionado. Isso também é uma sensação que você tá gravando, você não tem muita noção de como vai ficar quando tiver editado, com som. Exato. É meio que você meio um fingimento ali, você não sabe qual vai ser o resultado daquilo, né? Tá na cabeça do diretor, é parte da mágica do audiovisual. Né? Tá na cabeça do diretor a ideia e você tem que ir lá e a banda tem que embarcar nessa onda aí, senão... Eu lembro de um detalhe que o Marcelo falava durante a produção. Não, mas nessa cena a gente não tá ouvindo. Aí ele falou, mas vocês tocam há 10 anos essa música, cara. É possível vocês não estarem, meu. E a gente foi, mas a gente ficou com a dúvida. E depois ao ver o resultado de um que a gente tocou cincado. Meu, cincado. Impressionante. Foi muito realmente, 10 anos tocando uma música, realmente faz diferença. Mas é legal, em relação à produção também, Marcelo, a gente separou aqui a produção do programa, a Amanda Rodrigues e o Ícaro Leal. Eles separaram alguns videoclipes que são considerados, tem uma lista aí infindável dos clipes que de alguma maneira marcaram a história do videoclipe. Mas, então a gente vai assistir agora, a gente vai ver que tem uma série de maneiras de contar uma história através da música, e aí depois a gente comenta um pouco. Tá aí o Ney Mato Grosso, acho que é um dos primeiros videoclipes aí que rolou no país, Chico César. Podcast, bem legal também. Red Hot. O Red Hot já todo baseado na estética do videogame. Uhum. Buscando. De uma performance aí já mais documental, né? Documental, Chico Science, genial. E o Chico Science tem bem isso da estética também, né? Porque forte, a música dele também tá dentro dessa história do Mangue Beat, né? Que é várias artes, Beatles, né? Pra muitos, os Beatles foram os criadores, né? Do videoclipe, né? Esse Michael Jackson, eu lembro Megas, clipe eu lembro como passando fantástico, assim. E fiquei impressionado. Nirvana. Que ficava esperando o clipe trip pra passar. É, pode crer. Blind Melon. Aí já essa história de uma narrativa, né? Sim. É um empréstimo do cinema pra contar uma história. As outras produção mega. Michael Jackson. Pô, esse também, esse clipe. Clássico. Isso na época era assim, um efeito especial absoluto, assim, né? Então, pro nosso amigo Ney Mato Grosso.
Bom, aí a gente viu, tem uma série de formas de narrativa, né? Uma que eu diria, não faltou, mas que é algo que tem sido bem forte de se visualizar enquanto pessoas que ficam criando vídeos, são os vídeos do OkGo. Sim. São clipes assim, que exploram os limites do que é criar para videoclipe, né? Porque videoclipe tem muito isso da exploração dos limites da criação, né? Novas formas de se criar, é muito livre, é uma música, são 3 minutos, então você às vezes explora limites de como se captar, de como se criar em linguagem audiovisual. Você acha que tem como falar hoje de produção musical sem falar de imagem? Sem falar dela, sem ela estar acompanhada desses recursos de... Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que tem como se falar, ok, mas cada vez mais o universo é audiovisual e não é só da música, é o universo das pessoas. Se você for parar para pensar, a gente cada vez mais corre para o YouTube para ver tudo o que está acontecendo nas nossas vidas e nas vidas de todo mundo. E essa é uma tendência a se amplificar, né? Não vejo muito por onde isso reduzir, isso retroceder. Cada vez mais com a internet mais rápida, com as pessoas... Com celular, com os próprios dispositivos de captura. Hoje em dia, um celular faz um vídeo Full HD de uma qualidade... Ou seja, você tem cada vez menos limitações técnicas para assistir e até para produzir. Aí a coisa cai no âmbito das limitações criativas. O que você é capaz de fazer com a sua capacidade técnica e criativa. Isso já era até uma inversão de valores, né? Porque hoje em dia qualquer um pode fazer o melhor videoclipe do mundo a qualquer momento. Pega um iPhone e grava Full HD. Isso mudou. Vocês acham que isso também mudou a forma de divulgar o trabalho musical? Porque antes, quando estava assistindo, estava falando do Clip Trip, né? Na TV Gazeta, que aqui, para quem é do estado de São Paulo, era um programa que passava clipe. Era um dos poucos programas que você esperava, que você sabia que naquele horário, tal dia, ia passar o clipe. Hoje em dia eu entro no YouTube e vejo o clipe que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso baixar o clipe, eu posso compartilhar ele. Quer dizer, mudou também a forma de fazer. Isso afeta a produção de alguma maneira para vocês? Sim, qual a experiência de vocês com isso? Sim, porque, por exemplo, até então a gente só tinha o trabalho, né, do áudio, né, que era o CD, tal assim, e imagens de show, tal assim, mas com produção bem feita, como no caso do clipe, isso deu um puta up, assim, das opiniões em relação ao trabalho da banda, né, da cara da banda, as pessoas que não conheciam o trabalho da banda, né, começaram a conhecer, né, por conta do clipe mesmo. Então, assim, ter uma cara bacana, produção bacana, isso aí segue em paralelo com a produção musical. Eu ia complementar, mas ele já falando tanto, eu acho que a riqueza que traz, o sentimento que traz a pessoa que está assistindo o videoclipe, completa o entendimento daquela letra, aquela provocação que a banda tentou. Então, às vezes, o visual toca e aquilo já abre uma porta para a pessoa interpretar alguma coisa. Eu percebi bastante isso. Muitas pessoas vieram falar comigo sobre a letra da música pós o clipe, e a música não mudou. Mas muda a forma com que as pessoas ouvem ela, até, eu acredito, verem, né, a coisa. Mas, lógico, como o Júlio falou, é um processo de complementação. Ou seja, uma porcaria de música não vai adiantar nada com um clipe mega produzido, lindo, que a gente vê muito também por aí. São plataformas que estão dialogando umas com as outras. Da mesma maneira, às vezes uma música linda que a pessoa tem a brilhante ideia de fazer um clipe literal, em que tudo que acontece na letra vai acontecendo na imagem. E aí você, da mesma maneira, não complementa de uma forma tão convincente. Mas é isso aí, são os recursos que a gente tem, né, e que os artistas vão dialogando. Um outro ponto bacana é que, enquanto aí, produtor audiovisual, você poder interferir de forma positiva na arte que pessoas que você admira estão fazendo é muito bacana. É quase como se você virasse da banda naquela música. Você mais um instrumento a serviço daquela música. Isso foi uma das coisas que eu senti, porque eu sou fã do Bem-vindo José Antônio e pude, de certa forma, ser uma guitarrinha ali no canto ali para enriquecer um pouco mais essa música do Macaco Mata Macaco, que é uma música excepcional. Ela sozinha já causava um impacto gigante. Ela, com um aporte audiovisual, só potencializou. A música tem 10 anos, mas você acha que agora, junto com o clipe, é como se tivesse
ressignificado ela de alguma forma? Sim, né? Tem até um comentário, um dos primeiros comentários que teve no YouTube e tal, assim, eu falei, nossa, que bacana esse som, tipo, algum comentário como se fosse... Do Rio de Janeiro, né? É, um cara do Rio, comentando isso como se fosse uma coisa nova, tal, assim, sendo que não, a música tem 10, 12 anos, a música, a letra, tal, assim, é música mesmo, o primeiro riff, o riff tem essa idade, o riff da música tem essa idade, e as pessoas vendo o clipe hoje falam, nossa, como se a música fosse nova, o que é atual, nossa, é novo isso aí? E não. Eu acho que uma outra coisa que eu ia falar antes em relação ao videoclipe, eu acho que marca também um tempo. Dá uma cronologia no estilo, porque você falou os anos 80, os anos 90, mais ou menos você consegue classificar. Então eu acho que assim também, o visual do audiovisual marca Marca como uma se fosse época. uma cronologia da coisa. É interessante. Por mais teve um período ficção que- que tem ali, sempre vai ser algo meio documental, Sim, né? sim. Teve um período que tiveram vários clipes que eram como fundo chroma key, os clipes do Black Sabbath, do Deep Purple. Teve uma leva de clipes que eram com esse perfil. E depois teve uma leva de clipes de bandas, já no início dos anos 80, que era ao vivo, né, nos palcos e tal, assim. Depois que se iniciou essa ideia de roteiros mesmo e tudo mais. E hoje em dia já parte mais para um lance videoclipes conceituais. Você pegou uma Bjork da vida, Radiohead, trabalha mais nessa coisa conceitual. Aí tem um clipe clássico do Radiohead, que é o Tom York num escafandro. Então, assim, enchendo de água, e ele cantando a música, e quando chega no limite, então, assim, esvazia o escafandro. Então, assim, e não tem nada a ver com a letra. Então, assim, pô, mas a imagem chama atenção, você fica naquela aflição do que vai acontecer com o cara vai morrer ali no... E o escafandro enchendo d'água, e foi só um take. Mas foram vários, porque eu vi o documentário sobre o clipe, e foi tensa a produção. Em vários momentos ele quase se afogou. Foram vários takes dele no escafandro enchendo, e foi só um take, e ele lá, de frente pra câmera, cantando a música, e a água, e ele cantando, né? E claro que tem outros clipes do Radiohead muito mais elaborados, com ideias geniais, mas esse que foi simples, né? Passou uma puta mensagem da letra. Complementou a mensagem da letra. Marcelo, você como diretor, qual que é a sua principal influência? E quais as referências? Você já tinha trabalhado com banda antes? Já tinha trabalhado com banda. Inclusive, o meu primeiro trabalho na área audiovisual, sou músico, né? Vivi de música a vida inteira, porque era inviável realizar meu grande sonho, que era viver de cinema, de audiovisual. Mas teve uma revolução aí tecnológica, que foram as câmeras HD SLR, que hoje em dia, com uma câmera fotográfica, com dispositivo de captura, você consegue filmar com estética cinematográfica, com um equipamento relativamente mais barato. Quando isso aconteceu, eu migrei para o vídeo, migrei esse trabalho musical para a área de vídeo, e a primeira coisa que eu fiz foi um clipe do Júlio Hasek, A Máquina. E aí, a partir desse trabalho, eu vim desenvolvendo um trabalho com várias bandas, um trabalho também com várias organizações sociais, um trabalho mais voluntário, assim, no sentido de impacto social, de usar o vídeo como ferramenta de impacto social. Que com a música também não deixa de ser uma maneira disso. Você pega a própria letra de Macaco Mata Macaco, diz respeito a muita coisa que a gente tem visto hoje em dia. Se você pegar as matérias da semana passada, desses últimos tempos aí, A atualidade da música. A atualidade da música tá gritante. Mas, enquanto influência, isso acho que é até uma coisa contemporânea, uma coisa moderna. Muito difícil falar de uma influência específica X. As influências são extremamente multifacetadas. A coisa vem de todo lado e te pega de todas as formas. Como, por exemplo, como o clipe brinca um pouco com essa coisa do extremo, o cinema tinha uma lógica de edição bem mais lenta para contar uma história. E os clipes, inicialmente, tinham sempre essa linguagem super rápida, às vezes quase incompreensível. Muitas vezes quase incompreensível de tão rápido a velocidade dos cortes. E atualmente você tem visto uma leva gigantesca de clipes que são feitos com um plano só. É só uma cena. Um exemplo, o plano sequência do Oração. A banda mais bonita da cidade. Mais bonita da cidade. Quase todos os vídeos do OK Go. Quase todos os vídeos do OK Go são plano sequência. Até um vídeo muito interessante em que eles cantam a música inteira tocando com um carro. Eles têm uma série de aparatos presos na parte de fora do carro e eles vão andando com o carro e o carro vai batendo em coisas do lado de fora. E vai fazendo som. Vai fazendo os sons que são a música que eles estão cantando. Enfim, uma série de influências que assim, vão nos pegando de todas as maneiras e vão gerando essa composição. A visão atualmente é uma composição de um panorama super caótico. E é impressionante também como diretores de videoclipe migraram para o cinema e fazem coisas muito interessantes, assim, que dão uma nova cara para o cinema. Spike Jonze, o Mark Romanek, enfim.
Tem vários caras. E vice-versa. Vários diretores também de cinema migrando para a área dos Se não me engano, acho que o Scorsese dirigiu um do Michael Jackson e outras coisas mais. Teve alguma coisa de YouTube também, dirigida por grandes diretores, grandes cineastas. É um diálogo, né? É um diálogo. Mas enquanto influência, o que eu poderia dizer é isso, que as influências estão aí, são extremamente variadas. Não dá para dizer assim, nossa, eu sou... Essa dificuldade também que a gente tem de catalogar, né? Assim, eu nem ia perguntar muito isso, mas em algum lugar eu li que a banda também se define como new metal, mas como é que é isso? É difícil dizer qual que é o estilo musical, qual que é o estilo do videoclipe, como que vocês encaram isso? É complicado rotular assim, né? Por exemplo, Bem-vindo é uma banda que sempre prezou em cantar em português. A gente queria defender uma realidade que a gente vive, a realidade é essa que já foi tão citada hoje, discutida. E logo no período em que a gente estava montando a banda, existia uma tendência americana chamada New Metal, que trouxe bandas de estilos muito diferentes, mas qual que era o conceito, qual que era o resumo disso tudo? Era liberdade musical. Era não o cara ser fadado a tocar um thrash metal, um black metal, tal estilo. Não. O New Metal era o cara podia pôr ali no meio do rock, um pandeiro, uma coisa. Então, o New Metal era essa liberdade musical. Só que o tempo foi passando e surgiram outros estilos. Hoje em dia eu classifico o New Metal porque a identificação musical mais próxima é o New Metal. Mas um termo inglês, um rótulo específico é muito difícil aplicar hoje em dia, porque a nossa vertente passa por tudo, por vários tipos de som. Tem até um baião no meio, tem outros estilos, então tem como definir exatamente. Então o New Metal é o que mais se aproxima dessa liberdade musical, né? Não um estilo especificamente. Bom, isso me leva à inevitável pergunta de por que Bem-vindo? Por que o nome da banda? Robson pode responder. Bom, nas citações a gente acaba contando umas partes, né? Quando a gente montou a banda, a ideia de fazer em português, a ideia de relatar essa realidade, nós já tínhamos tido outros projetos que cantavam em inglês, cantavam em português também, e a gente queria fazer um exclusivo voltado a essa realidade. E dentre as pesquisas de nomes que a gente fez na época, a gente detectou que José, Antônio, Maria e alguns outros nomes eram incrivelmente disparados proporcionalmente em relação a outros. Era a grande massa do nosso país se definia por esses nomes. Então nós resolvemos fazer uma homenagem a essa realidade que a gente queria retratar e que todos fossem bem-vindos. Então um resumo geral seria isso. É uma popularização da massa. Na verdade, nós gostaríamos de estar representando a massa. Tem a ver com a escolha de cantar em português, Exatamente. Tem a ver com a escolha dos temas também. Bem-vindo José Antônio, Maria, ao ouvir o nosso som. Vamos ouvir então o som de vocês, vamos conferir aí o videoclipe de Macaco Mata Macaco. Beleza. E depois a gente conversa mais um pouquinho antes de finalizar. Liberdade, controle são coisas que não possuímos. Nós somos forçados a assimilar esse vício imposto pelo sistema que cada vez mais seduz. Vítimas a um fosso camuflado de luz que nos cega ao ponto de se querer enxergar. A propaganda homicida que nos acostuma a esquecer da lei de respeito ao próximo e absorver a regra básica do macaco mata macaco, macaco mata macaco, macaco mata não se move, não se manifesta, não expõe suas ideias, deixando tudo em mãos de pessoas que eu já cansei de dizer que não querem nada, 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 não. Nada não, nada não.
Marcelo, quantas câmeras vocês utilizaram na gravação do clipe? Foi gravado num dia só? Conta um pouco pra gente a produção. Foi gravado numa tarde, usando 3 câmeras. DSLR. 3 câmeras DSLR. A gente... Era um cenário de guerra, praticamente. A gente espalhava as câmeras, contava 1, 2, 3 e toca a música. E aí corriam as câmeras para todo lado. E a gente foi mesclando diversos ambientes, mas era tudo baseado numa questão conceitual, né, que tinha a ver com a construção da letra, tinha a ver com essa questão do caos e tinha muito a ver também com essas várias plantas que estavam tomando toda aquela estrutura física, né, esse concreto mesclado com plantas e tal. E era sempre uma câmera principal e 2 câmeras livres para improvisar em cada tomada. Em alguns momentos a gente até fixa a câmera no corpo do Júlio para dar uma... E você tem ideia de quantas horas de gravação para você editar e ter esse produto final? Foram cerca de umas 6 horas de gravação. 6 horas de material gravado. De material bruto, né? 6 horas de material gravado, porque cada take tinha umas 3 câmeras, então... Você multiplica, né? Passamos cerca de 8 horas produzindo tudo isso, mas gerou cerca de 6 horas de material gravado. Para editar, você Levei uma semana. A full time. Virando assim, noites. Para dar de presente para eles, porque eles queriam ver logo. Quando ele mostrou, foi um presente. Porque, na verdade, não é o processo tradicional. Isso levaria 1 mês, 2 meses para editar normalmente, trabalhando 8 horas por dia. Mas em vídeo isso não acontece muito, a gente não tem muita ilusão. Até porque a coisa também tem uma parte... Não é tão técnico quanto parece, quanto se faz crer. Às vezes é muito processo de criação mesmo. Parte de eu ter ficado uma semana virando noites para ver o vídeo pronto é porque entrou por aquela janelinha do criativo. Eu percebi que tinha a ideia. Então eu não conseguia sair da frente dele de edição. Eu ficava lá montando uma imagem com a outra que eu queria ver logo se aquela ideia funcionava. E funcionou. Então aí deu para chegar num resultado bem bacana, mas fruto muito da qualidade do trabalho deles. Eu não posso falar muito sobre os detalhes técnicos das câmeras, mas um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que o Marcelo soube explorar muito bem, como a locação tinha uma dimensão extremamente exagerada, não exagerada, mas é grande perto dos outros locais que a gente tinha em mãos, a gente conseguia posicionar câmeras muito, muito longo, num plano muito aberto, o que deu, ao meu ver, não posso estar errado, mas o que deu, ao meu ver, uma sensação de uma produção mais cara, maior do que de fato foi de fato. Sim. Até porque o preço é só uma das equações de uma produção. Né? A questão é, por exemplo, coisas técnicas. A melhor luz que existe é a luz do sol. A luz natural. A luz natural. A gente
Inclusive, tínhamos uma parte grande do trabalho era de ficar reposicionando os instrumentos a cada take de acordo com o sol, com que o sol andava. Porque a gente aproveitava as frestas do sol como os nossos spots de luz. Então, eles terminaram a música, ela acabou, o sol já começou a andar, deu sombra, reposiciona tudo para aproveitar essa incidência do sol. Essa era uma das questões. Como o nosso background já era para todos os lados, estava perfeito, né? Já era um cenário de guerra, como se falou. O trabalho de vocês está disponível na internet. Qual é o endereço que o pessoal pode entrar e rever o clipe? Quem quiser ver o clipe, saber mais sobre a banda, saber tudo o que está acontecendo, é bvja.com.br. Estamos nas redes também. facebook.com.br Bem-vindo José Antônio. E só aproveitando também, agradecer a todo mundo que deu uma força na produção do clipe aí. O Glauco, o Rossi, o Tainá Moreno, o Alessandro Mutreta, Guerreiro, Serjão, toda a galera aí que participou e auxiliou na produção do videoclipe. O Armando e o Rafael também, que ajudaram com tudo. E todo mundo que participa sempre com a banda, né? Porque para isso tudo acontecer, tem muita gente envolvida. Sempre. Isso aí. Marcelo, você tem algum endereço também para divulgar seu trabalho como produtor audiovisual? A gente sabe que você também usa o vídeo como linguagem de ativismo social. Tem algum lugar onde a gente pode conhecer mais o teu trabalho? No meu site é marcelolira.com.br, www.marcelolira.com.br. E pelas redes sociais, muito fácil também achar muita coisa lá. Pelas redes sociais vai dar para ter acesso até, inclusive, à produção ostensiva de coisas para impacto social, que as coisas estão acontecendo, né? A gente vai lá, aponta a câmera e conta a história. Você tem um trabalho como documentarista também? Eu não sei se poderia se chamar de documentarista, mas é um fazedor de vídeo para a internet. As coisas acontecem, então, lá, a gente aponta a câmera lá. E disponibiliza lá. Desde assim, instituições que estão fazendo um trabalho super bacana, coisas que acontecem aí na rua, essas manifestações, tudo isso a gente vai narrando. Não é exatamente jornalismo, não é exatamente documentário, são vídeos para a internet. E os clipes das bandas. Então aí correm em paralelo, a gente tem coberto vários shows de bandas bacanas, que também é uma forma, né, de tornar mais acessível o cenário local. Se você pesquisa pela internet, você começa a achar coisas que não necessariamente você acharia procurando um show, um por um. Beleza, gente. Essa aí foi a banda Bem-vindo José Antônio, com o clipe de Macaco Mata Macaco. No próximo bloco, a gente vai estar aqui com o cantor Tuia, também mostrando pra gente o seu trabalho audiovisual. Contraplano, o espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacareí.